E no vídeo de hoje eu quero te mostrar quais são as farinhas que tu precisa comprar para fazer as minhas receitinhas sem glúten, tá? Então, quando eu comecei a fazer coisas sem glúten para mim comer, sempre faltava um ingrediente. Então eu pensei, eu preciso ter já reservado assim as farinhas que eu preciso e usar sempre as mesmas. Então, eu vou te mostrar as farinhas que eu tenho aqui hoje e se tu for fazer as receitas que tem aqui no meu canal, tu tendo essas farinhas em casa, tu vai fazer qualquer uma, seja um bolo, seja uma pizza, seja um pãozinho. Então eu vou usar sempre as mesmas farinhas. Por isso que é importante tu te inscrever agora aqui no meu canal, ativar o sininho para não perder nenhuma receita e já corre, faz a tua notinha para quando tu ir no mercado, tu comprar e ter sempre essas farinhas dentro do teu armário. E daí qualquer receitinha que eu mostrar aqui no canal, tu vai poder fazer, tu vai ter sempre o ingrediente, né? Porque quando eu comecei a fazer as coisas, sempre faltava um ingrediente, eu nunca tinha as farinhas que eu precisava. Se tinha uma, faltava outra. Então, eu nunca tinha ingrediente e nunca conseguia fazer a receita do jeito que é. Então, essas farinhas que eu vou te mostrar agora, elas são farinhas, assim, bem fáceis de conseguir. Tem em qualquer mercado, tá? Se não tiver no mercado aí da tua cidade, tu deixa aí no comentário que eu crio um link e deixo o link ali para te comprar ela pela internet. Ela vai chegar lá na tua casa sem tu precisar estar procurando na prateleira. Mas sempre tem no mercado, são farinhas simples, fáceis de conseguir. E claro, eu não vou usar todas elas na mesma receita, né? Por exemplo, tem um bolinho que eu vou usar duas. Tem uma massinha de pastel que eu vou usar mais duas. Mas se tu tiver todas elas dentro do teu armário, tu vai conseguir fazer qualquer receita. Então, a primeira delas, essa aqui ela tá sem a embalagem, tá? Ela vem dentro de uma caixinha, mas eu tirei, coloquei a caixinha no lixo e eu guardo assim. Porque eu faço da seguinte maneira, ó. Eu tenho um pote grande, dentro desse pote eu coloco todas aqui. Então, eu vou abrindo e colocando dentro do pote. Quando eu quero fazer uma receita, eu pego o pote, tá? Eu não preciso estar procurando dentro do armário e nem estar pensando muito. Aqui dentro desse pote vai ter todas as farinhas que eu preciso. A primeira delas, como eu estava mostrando pra ti, é o amido de milho, que é a famosa maisena, tá? Que é uma farinha assim, branquinha, tá? E ela é usada muito para creme. Ela é fácil de achar no mercado, que é a maisena, que a gente diz que é amido de milho e tem um apelido de maisena por causa da marca. Vou usar também nas coisas que é de chocolate, cacau 100%, tá? Qualquer marca, tá, gente? Antes que vocês perguntem, é qualquer marca. Não tem, assim, nenhuma marca específica. Eu uso qualquer marca. Não tem nenhuma marca me patrocinando por enquanto, né? Então, eu uso qualquer marca, tá? E todas dão certo. Isso que é importante. Tudo dá certo. Nas minhas receitinhas aqui, é tudo prático, fácil, não tem erro, tá? Seguir bem o passo a passo da receita, vai dar sempre certo. Então, mostrei o cacau 100%, mostrei o amido de milho, a farinha de aveia, tá? Se tu não encontra farinha de aveia, tu pode colocar o flocos da aveia no liquidificador e bater, que tu vai conseguir fazer uma farinha também, é até mais indicado. Só que se tu tá aí na correria, que nem eu aqui, que não tem muito tempo, compra a farinha de aveia pronta que vai dar certo também. E se tu é intolerante a glúten mesmo, assim, tu é alérgico, que tu tem uma doença celíaca, que não pode ter contaminação, daí tu procura a farinha de aveia sem glúten, tá? Como eu não sou celíaca, eu apenas não como glúten por opção, eu compro qualquer farinha de aveia. Mas se tu tem uma intolerância mais grave, daí tu pega a farinha de aveia sem glúten, tá? Então, já mostrei a farinha de aveia, cacau 100%, o amido de milho e a próxima aqui é a farinha de arroz, tá? Essa aqui vai em quase todas as receitas, é uma farinha bastante usada, então eu até te indico para te comprar mais quantidade da farinha de arroz, que é a que tu vai usar mais. E por último, o polvilho doce, tá? Polvilho doce, tem o polvilho azedo e tem o polvilho doce. Esse aqui que eu uso é o polvilho doce, tá? Eu não uso o polvilho azedo em nenhuma das minhas receitas. Só se eu for fazer uma receita nova, criar uma receita nova, aí eu vou fazer um novo vídeo mostrando, né, que tu tem que colocar o polvilho azedo. Mas não, por enquanto é só o doce dentro do meu potão aqui de farinha, tá? Vou te mostrar também um ingrediente aqui que tu tem que comprar, que tu tem que ter na tua casa e que é muito importante para te fazer as receitas. Vou pegar aqui na minha caixinha de temperinhos, que é isso aqui, ó. A goma xantana. Muita gente pergunta, o que é a goma xantana? Onde que tem? A goma xantana, ela é um pouquinho mais chatinha de conseguir, tá? Não é em todo lugar que tem. Geralmente tem em casa de tempero, casa de embalagem, essas casas que vendem produtos de confeitaria, tá? Eu comprei numa casa dessas. Então, a goma xantana, tá? A gente vai usar um pouquinho dela só nas receitas.
Eu sempre vou mostrar a quantidade, mas é um pouquinho. Outra coisa bem interessante, que não é farinha, mas é legal também de ter em casa, é isso aqui, ó. Emulsão de baunilha ou essência de baunilha. Eu uso bastante nas minhas receitas também. Eu uso bastante nas minhas receitas canela, né? Não em todas, né? Em algumas receitas eu vou usar canela. Fermento para bolo e fermento para pão, que a gente chama... Eu chamo fermento para pão, né? Mas aqui diz fermento instantâneo. E aqui diz fermento em pó, fermento químico, que é o fermento para bolo. Então, essas combinações vai dar um bolinho, vai dar um pãozinho, vai dar uma pizza bem legal. Eu uso também nas minhas receitas aqui sal rosa, tá? Ele é um sal, vocês conseguem ver no vídeo, ele é um sal rosa que ele tem bastante propriedade. Eu gosto bastante, por quê? Porque a gente bota só um pouquinho e ele já salga. Diferente do sal branco, que ele é refinado, tu tem que botar muito mais pra dar o mesmo sabor, que aquele ali tu bota um pouquinho e ele rende mais, e eu gosto mais do sal rosa, tá? Ele é mais leve, deixa a receita menos pesada, tu sente melhor se tu começar a usar só o sal rosa, então eu gosto bastante. Pimenta, tá? Eu ganhei esse aqui de uma amiga, que eu adorei, que tu moe na hora, o mix de pimentas. Então tu abre aqui, aquele que gira assim, ó. Gosto bastante, eu usava antes a pimenta preta, que não era moída na hora, agora eu gostei bastante desse aqui, que é um mix de pimenta que tu moe na hora, assim, ó, coloca em cima da receitinha. Vou usar também. Tá, gente? Comecei a falar de bolo e de pão, já puxei a pimenta, porque aqui no canal a gente também vai fazer comida, tá? Bastante comida. Então, se tu tem dificuldade na cozinha, não sabe muito bem cozinhar um feijão, fazer um arroz, fazer uma carne, comidinha simples, eu vou te ensinar aqui, vou te mostrar o passo a passo da receitinha e eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer qualquer comida, tá? Almoço, janta, porque hoje em dia é tudo pronto, a gente vai enjoando, né? E dá vontade de fazer aquela comidinha em casa, né? Aquele dia de noite que tá frio, que tu não tá com vontade de sair, ou que tu não tá com vontade de ver gente, né? Que tu só quer comer uma comidinha caseira, faz a tua própria comidinha, vou te ensinar, então aproveita e já te inscreve agora para não perder nada. E deixa o joinha aqui nesse vídeo se tu gostou de saber das minhas farinhas. E outra coisa que eu já ia me esquecendo, vou te mostrar agora o mix que eu faço, tá? Vou te contar o mix que eu faço de farinhas que eu uso para bolo, para pizza, para pão, para várias coisas, tá? Eu pego uma caneca, vou pegar essa caneca aqui da Barbie, da minha filha, uma caneca, tá, gente? Qualquer caneca dá, não importa a quantidade. Não precisa ser... aqui é tudo cozinha fácil, tá? Não vai... Algumas coisas eu peso, mas outras não, é tudo no olho. E eu vou te mostrando aí como que tu mede, que vai dar sempre certo, sem precisar se estressar muito. Nesse mix aqui que eu te falei, que eu faço pizza, faço pãozinho, eu uso uma xícara, uma caneca dessa cheia de farinha de arroz. Outra xícara não, né? Caneca dessa aqui de polvilho doce. E outra de maisena, que é o nosso amido de milho. Uma de cada um desses 3 ingredientes. Então, ó, uma de amido de milho, uma de farinha de arroz e uma de polvilho doce. Com esse mix, tu vai fazer o meu pãozinho e a minha pizza que vai ter aqui no canal, tá? Não uso a farinha de aveia no mix. A farinha de aveia é a que eu menos uso, tá? Eu tenho aqui esse pacotão, na real é que menos uso, mas tá um pacotão enorme, né? Porque eu faço seguidamente aqui um bolo, que o pessoal gosta, um bolo de farinha de aveia, e esse bolo tem muita saída. Então, eu faço o bolo seguido, tá? Por isso que eu uso e ele é feito de farinha de aveia, esse bolo que eu faço. Mas, no geral, das minhas receitas, a que eu mais uso é a farinha de arroz, é a que eu sempre compro mais, tá? O bolo mesmo, é poucos bolos que eu uso a farinha de aveia. E essas farinhas que eu uso, quando tu mistura elas e tu consegue também colocar goma xantana, o pãozinho fica quase igual ao pãozinho de trigo. Mesma coisa que tu tivesse, tu tá parando de comer glúten, eu sei que é difícil, né? E esse pãozinho que eu tenho aqui no canal, que tu usa esse mix que eu falei, ele fica quase igual, não dá pra dizer que é igual, mas é quase igual um pãozinho de farinha de trigo. E aí tu come ele quentinho com a manteiga, ele é igualzinho, igualzinho. Se tu ainda não viu esse pãozinho pra mim é a chave de quem quer parar de comer glúten. Começa por esse pãozinho que tu vai perdendo, porque o glúten é um vício, né? Tu se tá acostumado a comer pão, é muito, muito difícil de parar de comer. Não é impossível, tá, gente? Mas é bem difícil. Então, tu aproveita
e faz esse pãozinho que tu vai ver que vai ficar, a tua vida vai ficar mais fácil. E aí a gente vai deixando aos poucos, né? Vai saindo fora do trigo de uma maneira mais leve, mais tranquila, né? Sem precisar passar tanto sofrimento assim, né? De largar o pãozinho que eu sei que tu gosta bastante. Tá bom, gente? Então, aproveita, te inscreve e eu vou te esperar lá nos comentários pra gente conversar e trocar dica de cozinha.